Você sabe muito bem como é aquele momento em que você teve um prazo de um mês para fazer um trabalho e enviar aquele trabalho. E você deixou para o último dia, você deixou para a última hora. E você sabe muito bem o que acontece com você quando você faz isso. Do nada você se torna a pessoa mais produtiva do mundo. Você consegue ficar 4 horas fazendo um trabalho, consegue ter um hiperfoco resolutivo, consegue aprender aquele conteúdo no último dia antes da prova para estudar. Quando você tem uma prova no dia seguinte você não estudou, você do nada tem um hiperfoco, você vira uma esponja, você consegue ler aquele texto faltando 10 minutos para começar a prova e você consegue absorver tudo. Claro que depois você esquece, né? Mas como é que você consegue? Como é que você. Eu não consigo do nada pegar um livro e ler 100 páginas de uma vez. Mas no dia antes da prova eu consigo. Eu não consigo do nada digitar 100 páginas e fazer uma pesquisa extensa lá para enviar em um dia. Pô, é um trabalho, né, hercúleo, muito difícil para mim fazer um trabalho enorme em um dia. Pô, você tem um mês para fazer o trabalho, mas você consegue. Como que você consegue? O que explica você desenvolver um hiperfoco resolutivo, uma capacidade de fazer um trabalho de 30 dias em um dia, em 3 horas? O que explica isso? Por que você é o mesmo você, é a mesma pessoa. O que explica essa mesma pessoa que ficou um mês inteiro procrastinando, que não fez o trabalho nenhum e do nada no último dia pegou aquele trabalho para ser feito em um mês e fez em um dia? Como você consegue pegar esse mesmo você do último dia do prazo e ser esse mesmo você todos os dias? Imagina só, cara. Imagina se você tivesse a mesma capacidade resolutiva, o mesmo hiperfoco, a mesma capacidade de foco sustentado e tudo mais, do que o você do último dia de um prazo no dia anterior de uma prova. Se você estudasse todos os dias, como você estuda ali no final de semana antes da prova, cara, você seria um gênio, né? Você seria a pessoa que mais sabe ali na sua sala, tiraria as melhores notas, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue ativar o nosso modo de último dia antes da prova, último dia para enviar um trabalho, e ser essa pessoa todos os dias, para conseguir produzir muito, para conseguir fazer muita coisa? Bom, vamos lá. Por que acontece isso? Tá? Eu vou separar aqui em duas esferas diferentes. Primeiro seriam as provas e trabalhos em que você tem um prazo, tá? E segundo seriam os projetos, os estudos que você não tem um prazo, às vezes você mesmo se cobra de fazer. Tá? Como, por exemplo, tem um canal no YouTube que você tem que gravar vídeos. Você não tem um prazo, você não tem uma pessoa te cobrando, é você mesmo. E ainda que você se cobre, você muitas vezes não tem um prazo para fazer aquela coisa. Então, começando com aquelas coisas que a gente tem prazo, normalmente são as coisas que a gente não quer fazer, né? Geralmente são as coisas que a gente enrola por, assim, se dependesse da gente, não existiria aquele trabalho, não existiria aquela prova. Justamente por isso que deu um prazo, né? Esse tipo de coisa, cara, infelizmente não tem muito segredo. Eu poderia colocar dois segredinhos, tá, com relação a isso. O primeiro é que, cara, comece fazendo que depois a vontade vem. Tá? É chato eu ouvir isso, é chato. Nossa, que saco, João, você falar isso. Mas, cara, infelizmente, é o melhor assim, dos conselhos seria esse, tá? Comece fazendo, que no meio do trabalho aquilo vai ficar menos insuportável. Pague o pedágio dos 15, 20 minutos, que são aqueles minutos mais entediantes, mais chatos. Depois aquela tarefa começa a ficar mais automática, tá? Você só tem que pagar o pedágio, você só tem que vencer aquela barreira de começar. Então, às vezes você pode colocar assim um timerzinho, cara, eu vou fazer só 10 minutos de trabalho. Eu vou só pesquisar aqui 10 minutos. Depois, às vezes, você fala assim, ah, tá tranquilo, tá de boa. O mais difícil é começar. Só que por que a gente não começa, geralmente? Porque a gente só quer começar quando a gente se imagina fazendo aquele trabalho e não sendo algo desagradável, sendo algo relativamente prazeroso. Então você pensa assim, você se imagina fazendo aquele trabalho, você fala assim, pô, vai ser chato, vai ser difícil, vai ser cansativo. E é por isso você não começa. Só que a questão aqui não é a falta de energia, não é a falta de ATP, não é a falta, entendeu? Você consegue fazer, né? No prazo onde está a prova, você faz. A questão aqui é que você quer se imaginar fazendo aquilo sendo algo prazeroso. E até pode ser, a depender do que for, tá? Se for algo, né, se for uma faculdade, que você até se interessa pelo assunto, às vezes até pode se tornar prazeroso, mas você tem que vencer a barreira inicial, você tem que pagar o pedágio. Você tem que começar 10 minutos até aquilo ficar menos horrível de ser feito. Então coloque ali um tempinho, 15, 10 minutos, cara, vou fazer só esse tempo. E aí depois disso,
você ou continua ou para, tá? E, cara, a segunda coisa seria, né, para você conseguir vencer, né, essas provas e trabalhos com prazo e coisas que você não quer fazer. O segundo segredo, né, o primeiro foi esse, né, de fazer um pouquinho e vencer a barreira inicial, e começar fazendo antes de dar vontade. A segunda coisa seria uma modulação assim do seu microambiente, tá? Para te favorecer ali de uma certa forma a ser mais automático, tá? Aquela tarefa. O que eu quero dizer com isso, tá? Enfim, a explicação vai facilitar um pouco o entendimento. Significa que, cara, se você tem uma bancadinha de estudo, uma mesinha num lugar, né, arrumadinho, sabe? Pô, eu tenho igual aqui, cara, aqui na sala, por exemplo. Eu não tô gravando esse vídeo no meu quarto, eu não estudo no meu quarto. Eu venho aqui na sala, tem uma biblioteca, tem uma mesa. Vocês não estão vendo, mas tem uma mesa aqui na minha frente, né, com meu caderno e tudo mais. Então esse ambiente, ele é um ambiente mais convidativo, de uma certa forma, para o trabalho, para o estudo. O que eu faço também? Eu venho aqui, eu deixo o celular lá no quarto. Tá? Eu estou favorecendo, né, o meu microambiente, de uma certa forma, para o estudo, para o trabalho. E aí você senta na cadeira, você vai ter só o seu computador, e aí você pensa assim com você mesmo, assim, ó, ou eu vou fazer esse trabalho, ou eu vou ficar aqui sentado olhando para a parede, ok? E aí o seu cérebro o seu cérebro odeia o tédio, ele vai começar a pensar assim, cara, de repente, fazer o trabalho é menos horrível do que o tédio. Né? Ainda mais a gente que está acostumado com hiperestimulação, enfim, tá o tempo inteiro, né? Consumindo, vendo coisa, vendo tecnologia e tudo mais. Seu cérebro chega uma hora que ele fala assim, tá, ok, você venceu. Realmente eu não quero ficar aqui sentado olhando para a parede. Vamos fazer o trabalho, tá? É óbvio que se você vai fazer um trabalho no computador e o seu computador está favorecendo tudo para você procrastinar, não adianta, aí o seu microambiente está errado. Vou dar um exemplo, tá? Eu faço aqui trabalho, estudo, no meu notebook da sala, que está aqui nesse ambiente, na biblioteca. E o meu computador, que tem jogo baixado e tudo mais, ele está no quarto. Então, nesse notebook aqui da sala, que eu estudo, ele não tem jogo baixado. O YouTube, que eu tenho aqui, eu coloco um bloqueador para ele não me aparecer as recomendações de vídeo. Então, não, se eu pesquiso um vídeo, ele não aparece nada, meu YouTube fica branco. Se eu pesquiso para aparecer alguma coisa, ele me dá o resultado. Eu clico no vídeo, ele não aparece sugestão, não aparece comentário, não aparece nada. Então, o meu YouTube aqui no notebook, né? De novo, essa regulação do meu microambiente, por exemplo, né, o notebook, enfim, ele não vai me apresentar recomendação, porque eu sei que às vezes eu pesquiso alguma coisa que eu realmente preciso assistir, entender uma videoaula, sei lá, no YouTube. E aí eu vou ver aquela recomendação ali cheia de coisa para assistir, aquele feedzinho ali do lado, e eu vou acabar clicando e vou procrastinar. E, por exemplo, se eu tentar acessar Instagram no meu notebook, também coloquei bloqueador. Ele não abre o site. E aí lá no computador, no meu quarto, beleza, tá lá normal, porque lá não é o meu ambiente de estudo, trabalho, lá é o meu ambiente ali de lazer, para jogar, para ter um entretenimento, né? E é dessa forma que eu faço essa modulação do meu microambiente. Então eu coloco o celular longe, né? Eu não deixo que meu notebook de trabalho me induza a procrastinar, porque o YouTube não aparece recomendação e o Instagram não abre. Eu venho para um ambiente que eu só faço isso, então eu já estou automatizando esse processo de estudar, porque só sento aqui para estudar. Se eu não vou estudar, eu levanto. E para gravar vídeo também, e aí eu levanto e vou para outro lugar. E é dessa forma que eu vou treinando o meu cérebro a fazer isso. E se mesmo assim eu sento aqui e eu não tô afim de estudar, de trabalhar, de gravar vídeo, o que for, eu vou ficar sentado olhando para a parede. Não vou, não tô afim de estudar hoje, então eu vou levantar e fazer outra coisa. Não, fica aqui. Você programou seu horário de estudar 1 hora, de 1 hora da tarde até 2 horas da tarde. Se você sentou aqui 1 hora da tarde e você não tá afim de estudar, tu não vai levantar pra fazer outra coisa. Ah, não, vou levantar, vou lanchar, vou não sei o quê. Não. Senta aqui na sua cadeira de estudo, fica aqui. Ah, mas eu vou esperar dar vontade. Beleza, fica olhando pra parede. Fica olhando pra parede. Até o seu cérebro entender que é menos chato, menos entediante você fazer o trabalho do que você ficar olhando para a parede. E aí, quando você começar a fazer esse trabalho, depois de uns 10 minutos, você vence a barreira de início naquela tarefa e começa a ficar menos entediante, menos desprazeroso, né?
E a segunda coisa é geralmente aquelas tarefas em que a gente não tem uma cobrança, não tem um deadline, né? Não tem uma pessoa que cobra a gente. As pessoas somos nós mesmos, tá? Então, por exemplo, gravar vídeos para o YouTube. Não tem um chefe que me manda gravar, não tem um prazo. Se depender só de mim e eu parar de postar vídeo, entendeu? Não vai acontecer nada, não vou ser demitido, né? Isso aí é a mesma coisa quando a gente se propõe a estudar alguma coisa. Então, eu quero, sei lá, aprender uma língua nova, eu quero ler esses livros aqui e tudo mais. Então, como que a gente consegue fazer para executar as tarefas que a gente quer executar e justamente sem ter essa cobrança, né? Cara, se você não tem ainda uma agenda, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, tá? Eu dependo disso aqui, cara. Eu uso isso aqui o tempo inteiro, o dia inteiro, tá? Você pode usar também o calendário do Notion, que ele te manda notificações para isso. Mas tudo que eu coloco aqui, horário, dia, trabalho, você vai ver que nem sempre, ó, eu marco, porque às vezes eu não consigo fazer mesmo, tá? Eu me planejo. Todo dia eu faço essa agenda, principalmente na noite anterior ou de manhã. Nem sempre eu consigo cumprir tudo, mas pelo menos eu já cumpri muito mais do que eu teria cumprido se eu não tivesse agenda, né? O que isso significa, tá? Você chega pra mim e fala assim, João, estou procrastinando. Aí eu vou te perguntar, você está procrastinando fazer o quê? O que você deveria estar fazendo agora que você não está fazendo? O que você tinha se planejado para fazer? Que horas você está procrastinando? Estou procrastinando 3 horas da tarde. Tá. O que você tinha que estar fazendo 3 horas da tarde? Aí você, eu realmente não sei. É óbvio que você vai procrastinar porque você não colocou um horário fixo, uma tarefa fixa, alguma coisa específica. Não está claro para o seu cérebro o que você tem que fazer e qual horário você tem que fazer. Não está claro. Você vai assim, eu quero aprender, sei lá, pô, eu quero aprender espanhol. E aí você fala para o professor, eu quero aprender espanhol. Mas e aí? E agora, o que que você faz para isso? Aí você, realmente, eu acho que eu deveria, sei lá, ler um livro de espanhol. Mas e aí? Tá? E aí, tá bom, tudo bem. Então eu vou ler 10 páginas por dia. Beleza, mas e aí, que horas e tal? Eu vou ler 10 páginas por dia, todos os dias, de 7 horas da manhã até 8 da noite. De 7 horas da manhã até 8 horas da manhã. Aí a gente tá conversando. Agora sim a gente tá conversando. Agora faz sentido. Porque aí você pode dizer pra mim, João, eu estou procrastinando 7h30 da manhã, quando eu deveria estar lendo as 10 páginas do livro de espanhol. Aí você começou, né? Agora sim você pode dizer que está procrastinando, porque você só não estava se planejando. Tem aquela frase do Sêneca, né? Que o navio que não sabe para onde está indo, um barco que não sabe para onde está indo, não vai ter vento nenhum que ajude ele. Né? Não tem vento favorável a um barco que não sabe para qual direção ele quer ir, para onde ele quer chegar. Então, realmente, se você não tem um planejamento, uma direção específica, programada, com horários, com agenda, cara, compre uma agenda. Se você não tem, compre uma agenda, cara. Isso aqui, cara, salva vidas. Sério, isso aqui é muito bom. E para tudo, né? Até pra questão dos prazos que eu falei, eu coloco todos os prazos de prova de tudo. Tem um calendáriozinho aqui. Questão dos hábitos também, né? Eu coloco aqui, ó. Você vê que agora a gente começou o mês de novembro. Eu coloco aqui, ó, assistir a aula, revisão do Anki, que é um negócio que eu vou falar outro dia para vocês em outro vídeo. Questões, né, exercícios. Eu gosto muito de estudar por exercícios, leitura e tudo mais. E ele vai mapeando os seus hábitos, né? Então você vai marcando todo dia as coisas que você fez. E o calendáriozinho aqui na outra página. E já aproveitando aqui o gancho, ó, você vê que um desses aqui, ó, é Anki e questões e leitura, né? Justamente porque vai ficar o mais específico possível. Eu faço minha revisãozinha do aplicativo do Anki, que é a melhor forma que você tem de estudar da maneira mais adequada. Então, se você está começando, né, a melhorar os seus hábitos, João, estou conseguindo realmente evitar de procrastinar usando as dicas, estou modulando meu microambiente, eu estou começando a tarefa antes da vontade, não estou esperando me imaginar, né, fazer aquela tarefa ficar prazerosa para começar. Eu estou usando a agenda, estou me programando, estou começando a conseguir estudar. Por exemplo, tá? E você quer saber a melhor forma que você tem de estudar e não esquecer os conteúdos que você estuda, deixar eles armazenados na sua cabeça? Esse é o seu próximo passo que você vai clicar nesse vídeo aqui para você aprender como estudar da maneira adequada, para você lembrar os conteúdos que você estuda e ter o domínio mais eficientemente possível das matérias que você vai se propor a aprender. Então já clica aqui e a gente se vê nesse vídeo. Valeu!